Eu acredito que você, como eu, tenha passado por circunstâncias na sua vida que você diz assim: se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse viver novamente, se eu pudesse reconstruir ou fazer diferente diante de tudo aquilo que eu fiz em determinado momento, um poder de uma máquina do tempo, de poder voltar, eu acredito que talvez todos nós que estamos aqui nos utilizaríamos desse poder para evitar tragédias, problemas e dificuldades que tivemos na nossa vida. Mas esse pensamento, ele se torna talvez marcado em nossa vida diante da dor, diante do sofrimento, ou diante de resultados que não tem como mais serem mudados. Mas a partir do momento que Deus fala conosco, que Deus se revela, nós podemos entender que nele todas as coisas podem ser refeitas. Que aquilo que foi destruído, que foi acabado, seja por nosso pecado ou o pecado de outrem, pode, pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, ser refeito. E de certa forma, é essa a história do povo de Deus. Um povo que pecou, que adorou outros deuses, que subia aos montes e juntamente com a tradição de outros povos e começava a adorar outros deuses, pedindo chuva, pedindo fertilidade, pedindo dinheiro e pedindo tantas outras coisas, e ainda assim cumpria com o seu ritual religioso no templo. Até que em determinado momento Deus vem e manifesta o seu juízo, e assim o povo sofre a pesada mão de Deus. E é sobre esse contexto que eu quero falar com você nessa noite, e peço que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 9. O capítulo 9 que está tão intimamente ligado ao 8. Isaías 9. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, esse capítulo 9, como eu já antecipei, ele está muito ligado ao capítulo 8. Se você observar, alguns comentaristas vão pegar esse primeiro versículo do capítulo 9 e vão colocar no capítulo 8, colocando o verso 23 no capítulo 8, porque ele está intimamente ligado
a passagem anterior, e esse verso primeiro, ele é conclusivo. Mas, sem dúvida, dentro dessa conexão tão estreita, nós observamos que o contexto do capítulo 8 nos mostra uma atmosfera escura, terrível, de dor, de sofrimento. Como diz no verso 17, é como que a reação da humanidade quando Deus esconde, no esconderijo do rosto de Deus se escondendo do seu povo, porque o seu povo quebrou a lei, porque o seu povo desobedeceu, porque o seu povo se levantou contra o Senhor, o seu povo desconsiderou a glória de Deus. E dentro de todo esse capítulo 9, nós observamos então Isaías trazendo esse contexto, mostrando toda a ideia de idolatria desse povo, quando Isaías imita o som das pessoas que consultavam os mortos, e ele então usa termos e palavras que são intraduzíveis, mas para destacar claramente que esse povo estava se voltando contra o seu próprio Deus em uma religião perdida de adoração e busca de si mesmo e de uma mensagem que não vinha necessariamente de Deus. Por isso, esse capítulo 9 nos apresenta o contraste claro entre trevas e luz. E Isaías está fazendo esse contraste. Isaías, eu gosto de pensar na personalidade dos autores bíblicos, e eu fico imaginando Isaías como um ator, como alguém muito criativo, que tem toda essa capacidade ilustrativa de destacar a mensagem de Deus, e ele faz isso com muita riqueza. Ele tem uma capacidade literária muito grande, usando figuras para destacar necessariamente o que Deus estava falando com ele. E em primeiro lugar, ele mostra esse contraste de luz e trevas para ilustrar algumas coisas importantes para nós. Ele usa a ideia da obscuridade que o povo estava, mas que de repente vem a luz. E ele ilustra necessariamente nessa metáfora e nessa ideia, em primeiro lugar, as condições distintas que o povo de Deus se encontrava. Verso 1 ao verso 5 nos dá essa ideia. O verso 1, como eu já disse, ligado ao capítulo anterior, quer mostrar que esse Deus que pune o seu povo, que está manifestando juízo, vai, pela sua própria providência, pela sua própria graça, reatar as relações com o seu povo. É o próprio Deus quem providencia tudo isso. E ele começa nos dando um histórico da nação por inteiro. Bem sabemos que Israel foi dividido, reino do norte, reino do sul. E quando ele começa a falar dessa humilhação das terras de Zebulon, de Naftali, toda essa ideia do norte, ele está falando do juízo de Deus que chegou lá primeiro. No ano 733, 732, Deus primeiro mandou o juízo lá para as nações do norte, e aí o juízo veio vindo, e lá em 500 e tanto chegou em Jerusalém. E dentro de toda essa ideia, nos falando sobre o caminho do mar, que é a ideia dos filisteus, a ideia da Galileia dos gentios, que é ali o sudoeste da Síria. Os assírios vieram, estabeleceram e vieram ganhando tudo e destruindo todo o povo. Essa é a condição de promessa do juízo de Deus. É essa obscuridade que estava diante de Deus e diante do povo. É claro que nós também passamos por circunstâncias assim, difíceis, seja na questão pessoal ou até mesmo nacional, sem olhar e sem ver uma esperança, uma perspectiva tão boa da nossa nação, da nossa economia, ou como as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, como você está tendo dificuldade, como a agressividade tem aumentado, a criminalidade, e você começa a ver o resultado do pecado um pouco mais próximo de você, porque as coisas estão ficando difíceis. A verdade é que aqui, para o povo de Deus, já chegou ao ponto de destruir. Essa é a promessa de Deus, é a chegada do juízo de Deus ao ponto de destruição de toda a nação. Mas em meio a essa mensagem de destruição, Deus cola uma mensagem junto à outra, juntinho, esse mesmo Deus que diz
que irá fazer tudo isso por causa do pecado desse povo, ele não deixa esse povo sem esperança, mesmo diante do resultado do juízo. É um Deus que promete, com todo o cuidado, restabelecer e mudar essa condição de obscuro, de preso nas trevas, preso na morte. Talvez seja essa a ideia, talvez a tradução é alguém que está na morte e que virá à luz, que virá à vida, como que morte é aquele que fecha os olhos e não pode enxergar nada, entregue às trevas, porque os seus olhos já não conseguem ver, como aquele que nasce e que pode ver a luz. Esse renovo e esse recomeço é que Deus promete ao seu povo, numa mensagem de juízo e numa mensagem de transformação e de restauração. Essas condições distintas do povo de Deus são destacadas pelo profeta como mensagem de Deus. Isso é maravilhoso, porque eles poderão ver a luz, mesmo não enxergando nada agora. Há a promessa da luz. Por isso, nós podemos ver dentro as figuras que ele se utiliza, tão fortemente, como as botas do guerreiro em meio à batalha, diante de tudo isso, essas pisaduras, essa consequência dessas trevas, será esse povo que do norte viu a primeira destruição. Não é à toa que olhamos para o Novo Testamento a descrição de que esse povo do norte viu também, primeiramente, a glória de Deus. Você se lembra onde foi que começou o ministério de Cristo? Não precisa falar, mas eu posso antecipar. Foi na Galileia, no mar da Galileia. É nessa região que chegou de Zebulon, de toda essa ideia, essa região ali que Jesus exerceu prioritariamente o seu ministério. Foi lá. Olhamos para o Novo Testamento e vemos claramente o cumprimento do que Isaías falou tanto tempo, talvez 750 anos antes de Cristo. E ele anunciou que esse povo que foi desprezado, esse povo que sofreu as consequências tão enfáticas do juízo, primeiro ouviriam o anúncio da luz e da glória de Deus. Mateus faz isso, ele viu corretamente, quando ele anuncia e enfatiza no Evangelho de Mateus, o ministério de Jesus na Galileia. E nós observando dentro dessa ideia, o versículo 2, esse povo que andava em trevas, viu grande luz. Dentro de todos esses eventos, de toda essa ideia, há claramente o profeta trazendo aqui dentro da sua grande imaginação criativa, ilustrando que a guerra, que a dor, que o juízo e o sofrimento se remetem às trevas, à escuridão, como aquele que olha e não tem esperança, que nada vê, que está preso numa escuridão, não sabe para onde vai, não sabe onde está e não sabe o que está fazendo. E ele está dizendo que quando, espero nunca me sentir assim, num lugar onde você não consegue ver nada e não sabe onde está, virá a luz que vai nos direcionar adequadamente onde deveremos ir. Por isso, do verso 3 ao verso 5, dentro de toda essa atmosfera, que ele traz essa condição de trevas e luz, ele começa a falar que a consequência de quando a luz chega é exatamente a alegria. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, e alegram-se diante de ti, alegram-se como na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Ele começa a falar tão claramente desse alargamento nacional. Esse povo que era limitado numa região, ele aumentou, ele prosperou, e olhando isso de uma forma tipológica, Deus fez isso muito além de Israel, porque chegou até mim, chegou até você o Evangelho. Ele alargou, e ele não só alargou, ele não só promete alargar esse reino de Davi ali, mas ele promete trazer paz, trazer alegria, trazer bênção. E ele mais uma vez se utiliza criativamente dessa figura, como o agricultor que chega no momento da
seiva, no momento de cortar, no momento de colher, ele se alegra porque a terra deu seu fruto, o seu trabalho foi legal e ele pode colher, como o soldado que vence a batalha e descobre ali muitos despojos e ele enriquece o seu povo dentro dessa ideia, por isso ele se alegra. É essa vitória que a luz veio trazer, que a salvação que ele promete vem restaurar o seu povo. Essa é a bênção de Deus. Essa é a alegria que Deus vem nos trazer quando nos encontramos com Jesus. Não precisamos viver uma vida de trevas, de tristeza, limitados ao nosso sofrimento ou aquilo que temos enfrentado. A luz que brilha em Cristo Jesus nos traz uma nova condição de esperança. Essa mensagem é quando o povo ainda estava nessa transição de sofrer tudo isso. E Deus está levantando o profeta para falar, para que esse povo visualize com sua fé o que haveria de vir no futuro. Eu e você temos propósito. Nós não vivemos aqui só para pagar conta, ou não pagá-las. Nós vivemos aqui com um propósito santo de glorificar e engrandecer o Deus que prometeu nos salvar mediante esse menino que haveria de nascer e que viria da raiz de Davi, da videira de Davi. Esse broto traria uma paz plena, de alegria, de satisfação e contentamento a um povo que estava sofrendo e a um povo que estava padecendo. Toda essa construção desse texto retrata a condição desses ajuizados por Deus, mas que tem a identidade de um povo que pertence ao Senhor. Por isso está dentro de um projeto, de um decreto eterno, onde Deus não permitirá que essa raiz seja cortada e morta. Dela, desse toco, haveria de nascer o broto que traria o cumprimento santo do Senhor em restaurar e em salvar o seu povo. Esse povo tem essa identidade. E esse povo de Deus não está mais nas trevas do pecado, porque a luz haveria de brilhar sobre eles, e o fruto dessa videira, como é colocado, traria a tão sonhada paz entre um povo e o seu Deus. Um povo que ficava sem terra, sem Deus e sem identidade. Por isso é tão importante que Deus levanta o profeta para vir falar: não, vocês são o povo de Deus. Vocês estão debaixo do juízo, sim, o juízo está chegando, está às portas, mas vocês não vão deixar de ser meu povo. E eu prometo que eu vou reatar e restaurar através da minha providência, através do meu filho, através da raiz de Davi, daquele que virá e perfeitamente restaurará, instaurará a paz. Isso tem que me motivar e motivar você a continuar. Esta que é a razão da nossa existência. Por isso ele diz aí, continua falando do versículo 4, dessa multiplicação do povo de Deus, dessa alegria, né? Desse agricultor, desse soldado. O menino fará tudo isso por nós. Esse menino virá, essa promessa virá, e ele cumprirá cabalmente aquilo que nenhum outro rei, que nenhum outro homem, que nenhuma outra mulher, ninguém foi capaz de satisfazer. Ele será a oferta que satisfará a ira de Deus. E não só isso, como santo, também nos conduzirá em santidade, como filhos de Deus, como também ofertas ao Senhor, para que agrademos a Deus no seu Filho, Cristo Jesus. Ele vai utilizando dessas figuras, e no versículo 4 ele começa a lembrar, quebraste o jugo. Quando ele fala de jugo, é essa ideia, né, daquilo, da canga que coloca no boi, e que é utilizado para carregar tantas coisas, algo que machucava. Essa linguagem é uma linguagem do cativeiro do Egito, dos egípcios, que foi um povo que ficou lá 300, 400 anos, só fazendo tijolos, e sofrendo tamanha injustiça e tamanha violência. Deus se lembrou do seu povo, Deus levantou um mediador,
Moisés, e esse povo foi liberto. E ele está falando dessa ideia, assim como ele quebrou o jugo lá atrás, ele vai quebrar esse jugo de uma vez por todas, plenamente ele fará. E ele utiliza mais uma figura, como o dia de Miriam, dos midianitas, o dia dos midianitas, que dando essa ideia, eles vieram como um enxame de exército, Deus foi lá para envergonhar esse enorme exército midianita, e chamou Gideão, e só com 300 homens, só com 300, ele destruiu esse outro exército. Ele está trazendo esperança para esse povo. Deus gosta de pegar as coisas simples e as coisas fracas, as coisas que parecem não ter nenhuma utilidade, assim mesmo como o povo de Israel, que era tão pequeno e tão limitado, e fazê-lo utensílio para a sua glória. Esse Deus que pegou esse povo e libertou do Egito, esse Deus que levantou Gideão e esses 300 e venceu um enorme exército, é esse Deus que levantou um menino. Como diz o texto, esse jugo que estava sobre os seus ombros, agora esse jugo está sobre os ombros desse menino. Você pode imaginar essa figura? Um bebê e uma criança com um jugo sobre as suas costas. Consegue imaginar a ideia do que o profeta está nos levantando aqui? Algo absurdo. Mas a graça é absurda mesmo, dentro da ideia. Nós não merecíamos nada. A santidade, a pureza, Deus se faz homem. Como é que pode a humanidade conter o homem? Eu não sei explicar a você. Eu não sei dizer como ele se fez menino, como ele se fez homem, como ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, mas eu sei que foi assim, porque a Escritura assim o revela. E foi isso que abriu os meus olhos e os seus olhos para enxergar claramente a luz. E ele está utilizando dessas figuras para destacar que Deus derrotará as trevas como que um bebê, como que uma criança. Ele promete total redenção. Não será uma vitória a mais, será a vitória. É a plenitude de tudo. É o fim das coisas em Cristo. Israel será totalmente livre, porque quebraste o jugo que pesava sobre eles, lhe feriu os ombros, como no dia dos medianistas, veste revestida de sangue, que servirão de pastos, porque um menino nos nasceu. Toda essa linguagem nos mostra esse paradigma de salvação. Para o povo de Deus, salvação significava o que aconteceu no Egito. É por isso que o profeta está falando assim. É por isso que ele está usando essa linguagem, para que o povo entenda que o que Deus fará, levantando o seu filho, é para salvar o seu povo, é para libertá-lo plenamente. Portanto, não só nos tira das trevas, mas também nos sustenta perpetuamente em meio a essa luz. Essa é a promessa de Deus. Estávamos sobre essa condição, mas em Cristo somos colocados sobre a luz. Isso não nos tira as dificuldades. Lembrem-se, é importante lembrar, o povo estava na iminência do juízo, mas a mensagem era de esperança. Segundo lugar, o contraste entre trevas e luz ilustra a salvação no povo de Deus. Versículo 6 e versículo 7 vem nos mostrar isso. Ele começa, por quê? Não é assim que está o versículo 6? Por quê? Porque o menino nos nasceu. Todos esses eventos maravilhosos estão ligados à ideia desse porquê. E é tão importante essa ênfase de criança aqui sendo colocada, porque se você ler o capítulo 4, você vai ver a promessa de que viria da raiz de Davi, da videira haveria de brotar. No capítulo 7, ele fala que uma virgem haveria de conceber. E agora no capítulo 9, ele mostra que esse menino vai nascer. E esse menino virá para salvar o seu povo. Claramente uma tipificação messiânica da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, testificado no Novo Testamento. É claro que
talvez alguns podem olhar para o texto e falar, mas essa é uma linguagem de bajulação que os profetas ou tanta gente utilizou para os reis. Não, os profetas também falaram fortemente contra os reis, os profetas homens de Deus, e aqui claramente não há nenhum sentido de bajulação, mas é uma ideia da plenitude daquilo que Deus faria nessa providência de levantar o menino. Essa criança, esse menino, não um menino rei necessariamente, mas um menino filho de Deus, totalmente homem, e mesmo dentro de toda essa ternura que sugere essa comparação, a ideia da salvação vir deles. O Salmo 8 também nos fala dessa ideia. Da boca de pequeninos suscitaste louvor e adoração. É da ideia daqueles que não se espera a força, que não tem condição nenhuma, que ele manifesta a força, que ele manifesta a glória, que ele manifesta o seu poder. Queridos, é por isso que ele usa todas essas figuras. Ele usa essa figura de obscuridade, de luz, de jugo, de trevas, de ombros. Assim como feriram os seus ombros, você vê no versículo 6, o governo está sobre os seus ombros. Ele usa essa expressão novamente, para enfatizar, olha, o que estava sobre os seus ombros era o pecado, era a dor, era o jugo, era a consequência da dor e do sofrimento, mas sobre os ombros deles está o governo sobre todas as coisas. Para aqueles que estão nele, observam claramente a redenção e a salvação. Queridos, não precisamos de nada, essencialmente, que não seja Jesus. Pastor, eu preciso de tanta coisa. Eu também. Mas eu quero te dizer que o que nos apresenta aqui a mensagem do profeta é que o que é essencial para nós é o que Deus nos oferece. A coisa principal da nossa vida é ter paz com Deus. E quando Deus desperta em nós essa ideia de que porventura eu sou inimigo de Deus, se espera, se pressupõe de que Ele há de revelar também a paz, que somente pode ser encontrada nesse menino, nesse Jesus, nesse Filho de Deus. É isso que tem que trazer alegria. Essa é a salvação de Deus. Então devemos entender, e ele utiliza, talvez outros pregadores iam ficar mais nesse versículo aqui, que é o versículo 6, versículo 7, que é o nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tem gente que usa 5, transforma essas 4 expressões em 5. Maravilhoso conselheiro, não, é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Todas essas expressões estão ressaltando que ele é Deus, as 2 primeiras, e que ele também é homem. É o Deus homem. É da raiz de Davi que virá a salvação, o Todo-Poderoso, o que deve ser adorado, bendito, porque é o nosso Salvador. O clímax de toda essa ideia é essa apresentação, que ele é o príncipe da paz. Paz é tudo que esse povo não tinha. Esse povo estava sem paz com eles mesmos, sem paz com a própria terra, se é que podemos dizer assim, porque estavam sendo desterrados, sem paz com Deus, sem paz consigo, e com os inimigos os explorando à porta, prontos a destruí-los. Paz é tudo que eles não tinham. E paz é o que Deus veio oferecer com o seu filho, com essa criança prometida, com essa raiz de Davi, salvar o seu povo. O príncipe da paz, porque ele é o único capaz de trazer paz, a verdadeira paz, a paz que não existia entre eu e Deus, mas porque Jesus, como providência de Deus, tomou o meu lugar, se fez pecado, assumindo assim a minha condição de pecador, e ele, sendo o justo, ele toma sobre si o juízo de Deus, ele morre, ele ressuscita, e ele me dá a sua vida. E porque eu tenho a sua vida, eu sou visto por Deus como filho de Deus. Eu tenho ligação com Deus agora, eu tenho livre acesso ao Pai, porque Cristo já mediou tudo isso.
Então eu posso ter alegria, eu posso ter paz em toda e qualquer circunstância. Essa é a ideia, paz e justiça. O versículo 7, para que se aumente o seu governo, venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça. Essas expressões são muito importantes para nós que já entendemos o que aconteceu na cruz do Calvário. Lá acontece juízo e justiça. Somente um santo, perfeito, homem Deus, poderia tomar o lugar do pecador e exercer e aplacar a ira de Deus, levando sobre si o juízo, e assim fizesse justiça. E é por isso que eu e você somos justificados, por aquilo que ele fez. Nós não somos justificados porque nós nos redimimos, porque fizemos alguma coisa. É exatamente pela obra de Cristo, que eu e você temos toda a condição de nos apresentarmos santos diante de Deus, porque o santo tomou o nosso lugar. Juízo e justiça só podem ser realizados plenamente nesse menino. Por isso que ele foi levantado. Ele é a providência de Deus. E eu fico imaginando, dentro de todo esse contexto, essa ideia desse texto tão claramente explícito para o Novo Testamento, né? Eu fico imaginando a mesma questão do povo de Deus aqui, perguntando: como é que isso vai se dar? Como é que vai ser? Como é que é essa criança que virá? Não foi a mesma pergunta que Maria fez? Quando o anjo aparece para ela e fala: você conceberá e dará à luz, e ela pergunta lá em Lucas, Evangelho de Lucas, ela fala assim: e como isso vai se dar? Eu nunca tive nenhum homem, como é que isso vai se dar? Talvez é o mesmo contexto desse povo. Como é que vai ser? Como é que se manifestará toda essa providência de Deus? A resposta está na última expressão: pelo zelo do Senhor Todo-Poderoso. Não é o meu zelo, não é o seu, não é aquilo que fazemos, nem aquilo que oferecemos. É a própria providência daquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, que haveria de providenciar a salvação e a redenção do seu povo, por esse menino, por esse Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você tem razão para sair aqui dessa noite muito jubiloso, muito feliz, se você entende que esse menino aqui é Jesus, e que esse Jesus morreu para te salvar, e que esse Jesus fez tudo isso para te fazer filho de Deus, e que você não precisa viver nas trevas. Não precisa. Você não precisa viver nas garras do pecado. Você não precisa viver debaixo do jugo que a sociedade, que esse mundo tem colocado. Deus abre e nos mostra uma nova realidade. É um recomeço. Em Cristo nós temos a oportunidade de sermos novos. Nós somos novos, novas criaturas. Eis que todas as coisas ficaram para trás e tudo se fez novo. Você não precisa carregar no seu coração a mágoa ou o rancor, nem do que fizeram com você, e nem do que você fez com os outros, porque isso também é pesado. Você pode carregar o jugo suave e leve que o menino veio te trazer, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E por isso eu e você podemos viver autenticamente a alegria e a paz que só Ele pode dar. Que hoje, que amanhã, se destaque verdadeiramente a realidade do que o profeta está nos apresentando. Uma vida autêntica, de alegria e satisfação. Não porque temos tudo, não porque temos o que queremos, mas porque recebemos o que precisávamos. A paz de Deus. O menino nos deu isso. O menino que não tem força nenhuma, aparentemente, este veio como providência de Deus
e manifestou plenamente a glória de Deus. Viva assim. Você deve viver assim. Não deve viver limitado pela sua própria força, pela sua própria vontade. Deus te constituiu seu filho e por isso você pode viver a paz. Amém. Senhor, muito obrigado pela sua glória manifesta na sua palavra. E como, mesmo diante de todo o pecado, de toda ofensa que nós, a humanidade, produzimos para o Senhor, no seu decreto, decidiu salvar o seu povo, redimir o seu povo, fazer justiça no seu povo através do seu Filho. E assim o seu povo pode viver a paz que só pode ser encontrada no Senhor. Pai, no nome de Jesus, que se destaque isso em nossas vidas. Que as dificuldades do dia a dia, que são tamanhas, que são dolorosas, tão difíceis de suportar, sejam, ó Deus, aplacadas, acalmadas, na ideia clara da presença do Senhor, o nosso Deus, que está conosco. O Senhor disse que está conosco todos os dias, até o seu retorno. E nós cremos nisso, ó Deus. E nessa fé queremos continuar vivendo para a honra e para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez.